Muito bem, gravando. Então vamos lá, lição 3 hoje, chave mestra. Meu amigo, por favor, sinta-se à Vamos vontade. lá, meu grande amigo Reinaldo. Começando, então, a parte 3, lição 3. Sabemos que o individual pode agir sobre o universal e que o resultado desta ação e interação é a causa e efeito. Por isso, o pensamento é a causa e as experiências com que nos deparamos na vida são o efeito. Como tal, devemos eliminar qualquer possível tendência para reclamar das condições, porque cabe-nos a nós mudá-las e fazer delas o que gostaríamos que fossem. Devemos dirigir o nosso esforço para uma concretização dos recursos mentais, de onde vem todo o poder real e duradouro, para que estejam sempre às nossas ordens. Devemos persistir nessa prática até percebermos que não pode haver nenhum fracasso na concretização de qualquer objetivo adequado na vida. Se conseguirmos entender o nosso poder e persistirmos no nosso objetivo, porque as forças da mente estão sempre prontas para se apresentar a uma vontade intencional, no esforço de concretizar o pensamento e os desejos em ações, acontecimentos e condições. Tendo em conta que no princípio de cada função de vida e de cada ação está o resultado do pensamento consciente. As ações habituais tornam-se automáticas e o pensamento que as controlam passa para o reino do subconsciente. Contudo, é tão inteligente como antes. É necessário que se torne automático ou subconsciente para que a mente autoconsciente possa tratar das outras coisas. No entanto, as novas ações, por seu turno, tornam-se habituais, depois automática, depois subconsciente, para que a mente possa se libertar deste detalhe e possa avançar para outras atividades. Quando nós apercebermos disto, teremos encontrado uma fonte de poder que nos permitirá a tratar de qualquer situação de vida que possamos desenvolver. Legal, né? E o que saltou muito aos olhos Fantástico. agora, o pensamento é a causa, as experiências com que nos deparamos na vida são efeito. Né? Então elimine, né, qualquer possível tendência a se queixar das condições passadas, olha o que a gente estava falando, ou presente, Justamente. porque cabe a você alterá-las e transformá-las naquilo que gostaria que elas fossem. Eu acho muito Uhum. legal. E outra coisa, né? Persista nos seus objetivos. Olha como quanta coisa interessante que a gente já sabe, né? Poxa, então acredite que vai dar certo. Sinta esse estado e tenha pensamentos bons, né? Tenha pensamentos bons que é questão de tempo. Aí é que tá, né? Deixar a plantinha, plantar a semente, regar ela e esperar que em algum momento, no momento certo, ela vai, né? Desabrochar a planta, vai crescer e desabrochar. É a mesma coisa pra gente, né? E a gente quer tudo para ontem. Eu achei espetacular essa parte, tá? É fantástico mesmo. E devemos, aqui essa parte, devemos persistir nessa prática até percebermos que não pode haver nenhum fracasso na concretização de qualquer objetivo, né, adequado na vida. Então, você define, você cria. Uhum, É aquilo que nós estávamos conversando até na uhum, aula de psicologia positiva que nós trouxemos. Então, eu tenho um passado, isso não me agrada. Por que eu vou ficar preso nele, o meu pensamento preso amarrado naquela situação que já não existe mais? uhum. E quando eu tiro uma nova experiência, eu vejo aquele problema nós passamos, que eu passei lá naquele passado, eu aprendi com aquilo. Uhum, É uma experiência que eu tive com naquela situação, né? Como eu tive várias situações se eu voltasse
fosse possível voltar lá no passado, eu não faria novamente. E é aquilo que eu falei, eu volto na minha memória, naquele registro, e eu reconstruo, ressignifico aquilo, pegando a experiência do passado para mim, para pegar esse aprendizado, aonde eu trabalho em cima dele, fazendo essa ressignificação, e tenho isso para levar para outras pessoas, para ajudar outras pessoas. Nós, como desenvolvimento, trabalhamos nessa desenvolvimento humano, e nós temos essa bagagem para trabalhar isso com as pessoas, para ajudá-las. Então, é sempre um aprendizado. Por isso que eu falei, se eu olhar o meu passado, eu posso olhar ele como meu inimigo ou como meu amigo. Eu prefiro olhar pelo lado positivo, eu tenho essa opção de escolha, então eu olho para ele e considero ele como meu amigo. Eu fiz as pazes com o meu passado. Isso me traz leveza daqui para frente, para mim não ficar preso naquela situação. Uhum. E aí que ele vem falar dos novos hábitos, né? Que você consiga mudar, fazendo uma mudança, uma pequenas mudança, até ele se tornar aquele hábito, se tornar automático e passar a fazer o registro no subconsciente. Então você não vai ter que gastar energia ali todas as vezes, porque a sua mente ela vai sempre te impedir, deixar, falar, larga isso aí, para que você mudar hábito? Ela não quer gastar energias. Então, quando você Ah, fica ali gastando energia para fazer um novo hábito, aquela vozinha, o sabotador vai falar, para com isso, tá tão bom aqui nesse conforto, né? O furor de merdas. Sai daí. Não, isso é, daí tá fedendo. Não, mas tá fedendo, mas tá quentinho, então deixa eu quietinho aqui, né? é, Não quero gastar energia. Então você fica naquele momento que você vai e se passa, faz esse registro no seu subconsciente, ele vai se tornar automático novamente e você vai obter aqueles resultados, né? espetacular, meu amigo. E isso é muito importante. Você falou uma coisa, né? A mudança é difícil de ser feita por conta disso também, né? Você falou do hábito, né? Principalmente, é claro, porque tem a nossa base de informações, tem as nossas crenças, que não deixam mudar, e tem o outro fator agravante aí, né? Se a pessoa ela tem que ter esforço, né? Um esforço mental de querer mudar, porque senão é isso aí, o cérebro vem a vozinha lá dentro, né? Para, desiste, Sim, por que que você está fazendo isso? Para quê? Não vai para dar que certo mudança? mesmo? Vai continuar na mesma, né? Você não tem a garantia de nada, né? Então, por isso que a Justamente. gente vive nesse ciclo, né? Complexo da corrida dos ratos. Porque a Espetacular. mente, ela quer sempre manter uma estabilidade. Ela Isso. quer tirar. A hora que você faz a mudança, que é alta, opa, saiu da estabilidade. Ela vai tentar te puxar novamente para aquele hábito que você já tem. Então, você vai ter que ser persistente até criar um novo hábito para criar uma nova estabilidade para ele se manter nele. É. E a gente se sabota, como você falou, de sabotadores o tempo todo, né? Puxa, por que que eu vou fazer? Olha lá, a mente fala, por que que eu vou fazer isso, né? Porque ele vai É, querendo buscar sempre o conforto, né? A verdade é essa, né? Que justamente. é mais confortável. Muito bom. Perfeito. Vai lá, um. Parágrafo 1. A interação necessária das mentes consciente e subconsciente requer uma interação semelhante entre os sistemas nervosos correspondentes. O juiz Troward indica o belo método pela qual esta interação é efetuada. Ele afirma: o sistema cerebrospinal é o órgão da mente consciente e o sistema simpático é um órgão da mente subconsciente. O cérebro espinal é o canal através da qual recebemos a percepção consciente dos sentidos físicos e exercemos o controle sobre os movimentos do corpo. Este sistema nervoso tem o seu centro no cérebro. Legal, Juiz Troward, hein? Nossa, Esse daí, o Troward, ele é o famoso, né? Esse é, daí, foi um pioneiro nessa época e, né, grande especialista, né? especialista estudioso, né? Para trazendo base científica, né? De comprovação do método aqui, né? Que o Ranel está falando, né? Está trazendo mais peso, né? Para falar que, poxa, por que que acontece tudo isso? Por que que a causa, né?
o grande ponto está na causa e não no efeito. A gente tenta mudar o efeito, mas não a causa, né? E tá tudo isso que a gente já falou. Legal. E lembrando, esse Trauer, ele era um grande, como você falou, ele era um grande estudioso e ele era um grande estudioso da Bíblia. A Ah, bom grande ponto. parte dos estudos dele veio da fundamentação bíblica. Aliás, todos desses, né? É, Autores vieram da Bíblia, muitas coisas, muitas passagens, né? Eles trazem ou fazem analogias e interpretações, né? isso. Muito bom. 2. O sistema simpático tem como centro uma massa ganglionar localizada atrás do estômago e conhecida como plexo solar, o canal da ação mental que sustenta inconscientemente as funções vitais do corpo. Pode passar para o 3 se você quiser. A ligação entre os dois sistemas é feita através do nervo vago, que vai da região cerebral para a parte do sistema voluntário para o tórax, enviando as ramificações para o coração e pulmões, e passando finalmente através do diafragma, perde o seu revestimento exterior e identifica-se os nervos do sistema simpático, formando assim um elo de ligação entre os dois e tornando o homem fisicamente uma entidade só. Isso daí ele vai falar da conexão, É, né? Então, que é a que está tudo ligado, o corpo, o sistema nervoso, nós somos um espírito, mas que o corpo é o nosso veículo, né? Que estamos exato. aqui. Então, existe o espírito, a alma e o corpo. A nossa alma que traz vida ao nosso corpo, e aí que tá o nosso, até fugindo um pouquinho aqui, mas para trazer essa questão dos três, aonde está os comandos? Nosso comando, nosso corpo, todo o sistema nervoso está sendo instruído, direcionado pelo nosso espírito, que é a nossa essência, ou está direcionado em cima de um programa que nós recebemos durante toda a vida e que foi criado o eu ego. Uhum. E existe o eu da minha essência, o eu sou, né, do espírito, que é da nossa essência, onde tem a criar conhecimento de todas as coisas, que está conectado ao universo, a Deus, e tem o nosso eu ego, que está ligado da nossa programação que nós recebemos, nossos pais, da escola, das religiões e tudo mais, da nossa um ciclo de convivência, né? Uhum. Então, quem está dominando o nosso corpo, todo esse sistema nervoso? Muita gente é o corpo, né? E assim, cara, não adianta a gente falar muito, algumas vezes pega isso e a gente cai nesse vilão, né? Por isso que existe a questão da gente prestar atenção nisso, né? A gente tem que ser o Justo, observador justo, frequente, né? 24 horas por dia, para que a gente esteja nesse controle, nesse comando, né? Que o nosso espírito esteja no controle, ou a nossa alma, enfim, o que seja, para não deixar, né, os 98%, como você comentou aí, né, vem com com justamente. aquela vozinha que vai dominar completamente os medos, né, olhando para o cérebro mais antigo e deixar o cérebro mais antigo tomar conta, né, das situações. Legal. Justamente. Aí, se nós pegamos o espírito, né, se a gente, o espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito Divino, ele dominar, estar no comando do nosso espírito no comando da Alma. nossa alma no comando do nosso corpo, para que nós possamos desfrutar do melhor nesta terra, alinhado a um propósito, vivendo o amor, a fé, prosperidade, abundância. Este é o alinhamento. E essa é a verdade, né? Esse é o ponto, né? Essa é a verdade verdadeira, né? Legal. 4. Vimos que cada pensamento é recebido pelo cérebro, o órgão do consciente. E ali o pensamento está submetido ao nosso poder de raciocínio. Quando a mente objetiva se satisfaz quanto à validade do pensamento, este é enviado para o plexo solar, o cérebro da mente subjetiva, para ser transformado em nossa carne, para ser trazido ao mundo em forma de realidade.
Então o pensamento já não está mais suscetível a qualquer discussão. A mente subconsciente não é capaz de argumentar, ela simplesmente age. Ela aceita como definitivas as conclusões da mente objetiva, um pouquinho do que você já falou, né? Excelente. É. Então, o que quer dizer? O pensamento, nós criamos o pensamento, né? Aqui vem o pré-solar, vem o Claro, sentimento, certo. aonde existe aquele, eu até fiquei te devendo um videozinho, onde fala que Ah, é chega verdade. Como a que faz esse força do funcionamento, isso, né? a força do pensamento, do sentimento. Então, no nosso pensamento gera um sentimento, que o Sentimento, sentimento gera uma ação, que vem é o resultado. Então, a nossa mente, o pensamento tem uma força muito grande, né? E ele, aonde faz a criação, cria a imagem, que traz para o sentimento, né? Que até Neville Goddard traz, o segredo é o sentir, e quando traz esse sentimento, que é a força do coração, ele chega a ser a 5.000 vezes mais poderoso do que a força do pensamento. Então, aqui o sentimento ele faz acontecer. E, e o subconsciente não pode argumentar. Então, não existe argumento subconsciente. Ele tudo assume como uma verdade. Então, todo pensamento, toda informação que você joga no subconsciente, ele vai assumir como a verdade e já vai colocar aquilo para funcionar, ah, te mandar os exato. comandos, né? Sensacional. O plexo solar tem sido comparado à soma do corpo, porque é um ponto central de distribuição para a energia que o corpo está constantemente a gerar. Esta energia é uma energia autêntica e este sol é o sol verdadeiro. E a energia está a ser distribuída por nervos muito reais a todas as partes do corpo e é lançada numa atmosfera que envolve o corpo. Hum, tá aí, né? Um pouquinho do que você explicou. Isto. Legal. Quer complementar ou vamos para seis? Seis? Não, pode ir, isso aí já foi É, complementado, já foi falado, né? Sobre o comando, da onde está vindo os comandos e como o nosso corpo, a reação, cada célula do nosso corpo está ao reage. comando desse sistema nervoso, né? Legal. 6. Se essa radiação for suficientemente forte, o indivíduo é chamado magnético. Disse que ele está cheio de magnetismo pessoal. Uma pessoa assim pode exercer um imenso poder para o bem. Frequentemente, sua mera presença traz conforto às mentes perturbadas com as quais entra em contato. Então, estar sempre magnético, né? Sempre minado de boas energias, né? Para você contagiar não só você mesmo, né? Obviamente, mas os outros. Uhum. E eu acho que acredito muito, né? Porque se a gente for ver bons líderes, né? Bons líderes, boas pessoas que querem o bem e querem propagar esse bem, estão magnéticos, naturalmente eles vão atraindo, né? Pessoas, né? Justamente. Que estão entrando nessa frequência, nessa vibração e tornam-se seguidores, né? Vamos se dizer assim, dessas pessoas. Foi como foi discutido lá na aula, até falou, o pensamento positivo tem um poder muito Isso, grande. Falei, sim, tem um poder muito bem, grande, mas o negativo também tem. também, Né? claro, Então, nós somos magnéticos, né? Nós somos energia, somos magnéticos e nós atraímos aquilo que na qual nós estamos vibrando, né? pensando, Quase estamos vibrando, vibrando, né? é. Isso aí. Justamente. E esse é o ponto, né? Então a gente tem que sempre se colocar num estado, né, num sentimento positivo. Excelente. 7. Quando o plexo solar está a operar ativamente e está a irradiar vida, energia e vitalidade para todas as partes do corpo e para todos os que ele encontra, as sensações são agradáveis. O corpo fica repleto de saúde e todos com que ele entra em contato experimentam uma sensação de prazer. É o sentimento, né? Pronto, tá aqui, né? Isso. Legal. E você vê que é agradável encontrar com uma pessoa que ela é positiva, né? Que ela tá ali, que tá Claro. naquela vibrando, aquela energia. Quando chega aquela pessoa, você chega a pessoa, talvez você não está tão bem,
aquela pessoa chega, te traz uma energia positiva, você, nossa, quanto foi bom conversar com você, como foi bom, né? E você vê muito isso quando chega uma pessoa na nossa sala de atendimento e ela chega bem, até o corpo ali bem Caído, né? entregue, cansado, caído, né? Mostrando, nossa, eu tô. E aí no final você pergunta para ela como você chegou e como você está saindo. Eu falei, nossa, você vê a postura dela mudou. Ela, nossa, estou saindo É, super bem. Cheguei muito desanimado, estou saindo super bem. Então tá vendo como que nós vamos envolvendo e essa energia influencia ao nosso ciclo de pessoas ao nosso redor. E tem também aquelas pessoas que você vê que está vindo na sua direção, você até muda de outra para direção para não encontrar com aquela devida energia dela que você sabe que vai ser sugado ali, né? é. Então, E nós, como transformadores, né, a gente precisa sempre estar magnético, né? Prestar atenção nesse sim. ponto e, claro, chegar às pessoas, porque elas vão chegar, meu cabisbaixo, porque elas estão precisando, né, do suporte, do nosso apoio. É engraçado que uma cliente esses dias me falou, tá cabisbaixo, passando por um término de um relacionamento, onde foi traída, né, e aquilo abalou ela na busca do emprego, né? Abalou muito, né? Ela Uhum. deixou de lado. É engraçado que ela fala, nossa, Reinaldo, nossas conversas são espetacular, porque eu saio com outra vibração. E eu pensei o Justamente. seguinte, cara, mas eu quase, olha que engraçado, eu falei sim, muito pouco, ela mais falou, claro, do que eu falei, mas se eu não tivesse o conhecimento disso daqui que a gente está tendo, eu falei, cara, como que ela saiu melhor? Porque eu não preciso falar Just... para ela. Eu já Não, estou você precisa ouvir transmitindo só. aqui, exatamente, eu já estou transmitindo em outra linguagem, né, que não precisa ser as palavras, não precisam ser as palavras, e ela já sentiu aquilo. Né? Ela, como uma pessoa mais sensitiva, talvez, Uhum. sentiu essa vibração e capturou aquilo. Justo. E é aquilo que nós falamos, né? Sempre comentamos. Nós, como coaches, nós não nós utilizamos os recursos que a própria pessoa tem, né? Nosso Isso. cliente, ele tem todos os recursos ali que tá. A nossa função é utilizar, mostrar o caminho da utilização desses recursos que ele já tem dentro deles. Então, esse alinhamento, né? Fazer isso fluir e gerar uma energia positiva que já é dele, né? Que já é dele. Já Todo treinar recurso ele, está dentro, exatamente. É claro, precisa lapidar o diamante e tudo mais, mas o recurso lógico, todos nós temos, né? O potencial todo mundo tem. todos temos. Legal. 8. Ah, 8? Nossa, eu tô achando que era o 9 já. 8. Se essa radiação for interrompida, as sensações serão desagradáveis, haverá interrupção no fluxo de vida e energia para alguma parte do corpo. E é isso a causa de todo o mal físico, mental e ambiental para a raça humana. Né? De novo, né? Olhando para o negativo, eu vou Sim, interromper o fluxo que vai gerar doença, mal físico, tudo bom, tudo aquilo que a gente já sabe, né? justamente. 9. Físicos, porque o sol do corpo já não está a gerar a energia suficiente para vitalizar parte dele. Mentais, porque a mente consciente está dependente da mente subconsciente para ter a vitalidade necessária para suportar o seu pensamento. E ambientais, porque a ligação entre a mente subconsciente e a mente universal está a ser interrompida. Uhum. Então, É o se complemento. existe essa desordem, né, as coisas não vai funcionar, né? Então, Não é a vai. mesma coisa, se você tem um projeto ali, e aquele projeto está tudo desordenado, não existe uma organização, essa coisa não vai funcionar, não vai para frente, né? Não Então, vai. existe uma ordem, uma sequência, um modo de ser operado, né? Se a gente for falar, é lei, né, cara? É lei, Isto, tudo tem que ter um começo, um meio e um fim, né? Na verdade é essa. Legal. 10. O plexo solar é o ponto no qual a parte encontra o todo, onde o finito vira infinito, onde o não criado se torna criado, onde o universal é individualizado e o invisível se torna visível. É o ponto no qual a vida aparece e não há limite para a quantidade de vida capaz de ser gerada por um indivíduo a partir desse centro solar.
Então é a conexão, né? É a nossa conexão, é o nosso canal de conexão do finito para o infinito, onde a gente tudo cria-se na mente primeiro, para depois ser criado, né? Ser transformado em outro tipo de energia para todos nós visualizarmos, né? Vamos dizer assim. E, e mostra aí, né, falando, não existe limites, né? Não existe limites. Então, o universo ele traz algo, ele gera a partir desse centro solar, desse centro, e essa energia, ela não tem limites. Uhum, Ela é inesgotável. Por isso que Jesus fala, né, da abundância, né? Eu vim para que todos tenham vida e uma vida em abundância. uhum, Então, por que que ele veio? Ele veio para mostrar o caminho, porque é o uhum, que eu sempre falo. Jesus, ele é a consciência plena, né? uhum. Ele sabe desse caminho. Por isso que ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, É verdade. justamente por isso. Agora, nós precisamos trabalhar. E isto é aquilo que está comentando. Se eu estou com 50 anos fazendo uma transição na, na minha vida, eu vou ficar preso ao medo do novo ou vou me jogar, me lançar e acreditar que tudo vai dar certo? Qual que vai ser o melhor resultado disso? Não preciso nem responder, né? E nem você, As né? escolhas são suas. Se você for É, ficar preso nas experiências do passado, o tempo vai passar e você está com 50 ali, está passando por uma transição e não toma uma decisão e vai ficar preso é, naquilo, vai é, estar trazendo, gerar essa infelicidade, né? Ou eu falo, eu tenho os recursos e então eu vou começar, vou acreditar, minha vida está começando agora, daqui para frente eu vou levar uma vida que eu nunca vivi antes. Eu escolho, eu decido fazer isso. Ah, mas isso é uma ilusão. A ilusão é minha e eu crio, eu estou criando ela e eu acredito nela. A nossa vida é uma ilusão. então, E quem uhum, disse que é o passado que eu vivi não foi uma ilusão? exato. Então, que seja uma ilusão boa daqui para frente. Uhum. Com certeza, cara. E eu acredito muito nisso também. E eu vejo o seguinte, né? O quanto a gente vai andando aqui, as coisas vão caminhando mais rápido, né? Por isso que eu vejo, quanto mais a gente compreende esses conceitos, a gente aplica esses conceitos, as coisas vão desvencilhando, né? E vai ficando tudo mais Justamente. claro, né? As nuvens vão sumindo e acho não, acredito que é isso, né? Porque, de novo, esse ponto, não há limite, né, para a quantidade de vida capaz de ser gerada Nada por é, um indivíduo. nada é impossível para aquele que crê. Crer, crer, né? O próprio Jesus Crer. veio nos dizer, né? Exatamente. Sensacional, amigo. 11. Este centro de energia é onipotente, porque é o ponto de contato com toda a vida e toda a inteligência. Pode assim realizar o que está orientado para conseguir, e que é e aqui está o poder da mente consciente. O subconsciente pode e executará planos e ideias sugeridos pela mente consciente. Aqui é a clareza, né, de É, você que é a estar clareza. consciente, você saber qual é o seu objetivo, aonde você quer chegar, você tem clareza, quais os caminhos que você está tomando para chegar nisso, qual a sua parte que está fazendo, o quanto você acredita que isso é possível. E aí, você não precisa saber como vai acontecer, você tem que dar um passo de cada vez. Eles falam que a fé é você, existe um abismo, e é você jogar pôr o pé ali e saber que Deus vai te sustentar ali né, naquele plano. Então, você não está enxergando, mas você sabe que você não vai cair. Né? Isso é a fé, né? Cara, me lembrou muito o Passo de Fé. Você assistiu aquele Indiana Jones? Acho que é o terceiro Indiana Jones que tem lá o Sean Connery, que é o Passo de Fé. Você lembra desse filme? Que Sim, ele eu fala, lembro. creia, Essa parte. creia, né? Creia Isso. que é o passo de fé. E aí, pumba, ele põe o pé lá, né? A ponte invisível fica visível. Cara, na hora que você me falou isso, me veio isso à mente, né? Porque a metáfora ali explica também, né? Um pouco dessa fé. Justamente, é o que você acredita. E É, mesmo até aquela passagem de Pedro, quando Jesus veio caminhando pelas águas e estava ventando,
a tempestade, se és tu, Jesus, eles achando que era um fantasma, se é tu, pede para que eu vá junto ao teu encontro. Venha, né? Pode vir. E ele começou a andar sobre as águas também, mas de repente veio a tempestade, ele ficou com medo e começou a afundar, né? Jesus, socorro, Ó. salva-me, né? Aí Jesus fala, homem de pouca fé, né? Homem de pouca fé. Boa. 12. Portanto, o pensamento consciente é o mestre desse centro solar, de onde fluem a vida e a energia do corpo inteiro. A qualidade do pensamento que nutrimos determina a qualidade do pensamento irradiado por esse sol. O caráter do pensamento cogitado pela mente consciente irá determinar o caráter do pensamento irradiado por esse sol. A natureza do pensamento com que essa mente consciente está envolvida irá determinar a natureza do pensamento irradiado por esse sol e, consequentemente, irá determinar a natureza da experiência resultante. Que é o processo, né? Isso. Ele diz aqui do processo, só um minutinho. Você já está. É, É um já, processo, é é, uma sequência que precisa ser qual a qualidade, hum, né, que você dos seus pensamentos você está criando através quando você gera um pensamento você já gerou uma energia e ele já está acontecendo no processo. exato, ótimo. 13. Por isso é evidente que tudo o que temos a fazer é deixar a nossa luz brilhar. Quanto mais a energia pudermos irradiar, mais rapidamente estaremos capazes de transmutar condições indesejáveis em fontes de prazer e de rendimento. Então, a questão importante é como deixar esta luz brilhar, como gerar esta energia, né? Exato, aí vem, né? Porque é muito fácil você criar condições indesejáveis, né? A gente sabe disso. 98%, como você comentou, toma o diabo lá, toma conta na conversa do Napoleão Hill, Justo. né? Então tá aí. Porque é muito mais fácil a gente tender para o negativo do que para o positivo, como a gente viu na psicologia positiva também, né? Por conta Isso, do nosso justamente. do nosso cérebro antigo ainda. Olha que interessante isso, né? Quando a Justo. Dani falou, eu falei, puxa, realmente é verdade. Essa para mim foi nova, na verdade. Mas é É isso, né? justamente. É Por isso que porque é nós muito fácil. vivemos em cima dessa programação e essa programação é aquilo que nós acreditamos, Isso. né? Que está formada a nossa mente. A nossa mente é todo o corpo, não é só no cérebro, né? Mas sim todo o corpo. Ele, a nossa mente competitiva, né? Que é conectada, ligada a este o eu ego. E se nós queremos mudar isso, nós precisamos tomar uma nova consciência, né? De trabalhar tirar essa resistência desse pensamento, né? Legal, isso aí. 14. O pensamento sem resistência expande o plexo solar. O pensamento resistente o faz contrair-se. Pensamentos agradáveis o expandem, pensamentos desagradáveis o fazem contrair. Pensamentos de coragem, poder, confiança e esperança produzem um estado correspondente, mas o arqui-inimigo do plexo solar, que definitivamente precisa ser destruído para haver a possibilidade de deixar brilhar a luz, é o medo. Olha lá. Esse É, inimigo justamente. precisa ser completamente destruído, precisa ser eliminado, deve ser expulso para sempre. Ele é a nuvem que oculta o sol, causando uma obscuridade perpétua. E aí você pode pegar o exemplo seu aí que você falou, né? A transição depois dos 50, né? Eu fico preso, mergulhado no medo, né? Porque no final das contas tudo gira em torno disso, né? Dessa emoção, né? Puxa, não vou conseguir, né? Vou ficar preso aqui, não vai dar certo, enfim, por aí vai. Mas a questão aqui maior é deixar essa luz brilhar, né? E eliminar esse arqui-inimigo aqui, como ele está dizendo. E essa luz, ela vem de dentro, ela é de É, dentro para fora. Por isso que lá em Mateus 5 fala que nós somos luzes e essa luz é para ser colocado no alto do candeeiro para iluminar a cidade, e não debaixo da cama, né? exato. E, é aí que está. Aonde você trouxe a questão falando sobre os 98% lá do
do livro Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo, onde o diabo, na verdade, ele só manipula os pensamentos, ele induz as pessoas a pensarem da forma que ele querem, na, com os nossos pais, nas escolas, nas igrejas, nas políticas, né? Então ele e as pessoas entram numa grande massa, aonde conectando a esse tipo padrão de pensamento, gerando esses os comportamentos atuais que, para você ter uma ideia, né, naquela pesquisa, 1% da população retém 96% de toda a riqueza do mundo. Sobra 4% da riqueza do mundo para dividir para 99% 19. das pessoas. É muita coisa, né? Você Então, tá falou. vendo por quê? Agora pergunta se para esse 1%, o que eles acham que se ganhar dinheiro é difícil, se é, né? Você fala, não, isso aí é natural. Natural, Ganhar dinheiro é natural. natural. Não é um É sacrifício, o não é um ciclo que é esforço, né? natural. É, Só que nós vemos, né, e tomamos conta todo esse o ego, essa programação. Você trabalha com computador, né? Como eu também já trabalhei, e você trabalha há muito tempo. Uma programação mal feita vai gerar resultados indesejáveis. E indesejáveis. aí, e quando os clientes chegavam, oh, você não está gerando os resultados que eu quero, o que, que você tinha que ir lá fazer? Fazer Reprogramar. uma análise, É, saber o que aquele cliente queria, fazer uma nova reprogramação naquele computador. Ah, agora está legal, agora estou obtendo os resultados que eu quero. espetacular, é isso mesmo. É, 15. vai lá. Este é o demônio pessoal que faz o homem temer o passado, o presente e o futuro, temer-se a si próprios, aos seus amigos e aos seus inimigos, temerem tudo e a todos. Quando o medo é completamente destruído, a sua luz brilha, as nuvens dispersam-se e terá encontrado a fonte do poder, energia e vida. Acabamos de Ah, falar, né? acabamos de falar, cara. E é isso. Não tem outra saída. Não tem outra saída. Não tem. Esquece. Eu acho não. Acredito muito que quando a gente para de pensar no medo e a gente está focado nos nossos objetivos e por isso tem que ter clareza daquilo que você quer. Acho que é o primeiro ponto, o ponto de partida, né? Clareza. Se você não tem clareza, é isso aí que vai acontecer. Por que que a maioria das pessoas tem medo? Porque não tem clareza. Né, um dos pontos, né? A verdade é essa. Um dos Justo. pontos é porque não tem clareza do que é daquilo que, poxa, que é daqui para um ano, dois, três e por aí vai, né? A gente sabe disso. É, é o princípio, né, É, dos 6 princípios do sucesso que Napoleão Hill traz, né? é, O desejo ardente, a gente, decisão, a fé, a perseverança, a mastermind, a mente mestra e mestra, o planejamento organizado, né? é, exato. Se não tiver os princípios colocados ali, já era. Vai bater o medo. Por quê? Mas eu digo sempre também, né, cara? Porque o primeiro ponto é clareza, por esse motivo Sim, que eu falei. Porque se a pessoa tem clareza do que ela quer, puxa, ela sabe o norte, ela tem o sim, com norte. E aí o certeza. restante, ela vai aprendendo, né? No segundo passo, no Isso. terceiro e por aí vai. Mas eu sempre gosto de falar, cara, quando a gente não tem clareza, é um problema. É onde está o problema de todo mundo, né? Porque a Mas vida vai indo, né? Vai indo, vai indo, justo. vai indo, não tem, sabe, não tem sentido, né? A verdade é essa. Nos seus atendimentos, quando você, Uhum. Reinaldo, pergunta para o seu cliente, você, daqui 5 anos, aonde você imagina estar e como você vai estar? E o que que eles respondem? Cara, eu desisti, eu vou ser muito sincero um pouco, eu desisti de fazer essa pergunta, mas por quê? Porque as pessoas elas tendem a olhar, como eu trabalho parte de carreira, elas tendem só a olhar a parte profissional. A verdade é essa, só pensam nisso, mas não param para pensar no todo, né? Da É, vida como um todo. mas, E é e muito. elas têm clareza Não, sobre onde não elas, tem, como vão não estar e onde tem, vai chegar? não tem. O único ponto de clareza que elas têm, normalmente, é o que é o próximo passo só. Né? O próximo passo, tudo bem, é mais Nossa, claro para elas, mas a clareza geral não tem, não, cara. Vou ser muito sincero para você. E realmente é desafiador, né? Pensa no seguinte, uma pessoa que
que às vezes ou perdeu o emprego, ou está mudando de carreira, realmente ela está revisitando muitas coisas da vida, né? Que Sim, uma coisa bagunça a outra, às vezes, né? A vida profissional bagunça a pessoal, e aí o cara fica naquele ciclo, né? Se ele não consegue sair daquele ciclo negativo de não da falta de clareza, ele fica rodando, né? Com atrás do rabo e não sai daquilo. Mas isso que você falou é importante, né? A gente saber daqui onde a gente quer estar, daqui 5 anos, justo. né? Daqui 10, tudo bem. Eu falo, não precisa definir papéis, né? Papéis. Eu falo assim, ah, quero ser um gerente, direito. Não, não é isso, né? É muito mais amplo do que isso, na verdade. Sim, Isso é só uma parte da jornada, eu diria, né? Isso é só uma partezinha da jornada. E é uma coisa que também, uns anos atrás, eu pensava, ah, daqui 5 anos eu também pensava nisso, né? Eu falo deles, mas eu também era isso. Eu também pensava dessa forma. Hoje tem uma nova consciência com relação a isso, né? A questão justamente. Eu pessoal, falo, profissional. imagina, eu falo muito assim, você criou uma plantação de limões e bem azedos. Fala, nossa, eu estou cansado de chupar limão azedo. Fala, o que que você pode fazer? O que que você quer? Ah, eu quero umas laranjas doces. Então, aí o que que você vai ter que fazer? Você vai ter que arrancar toda aquela plantação, preparar o terreno, plantar as mudas de laranja, esperar o fruto nascer para você desfrutar dessas laranjas doces. E Uhum. aí é onde as pessoas têm medo. Ah, eu começar tudo de novo, uma nova plantação. Então, muitos continuam chupando O limão limão. azedo. É, a questão do mudar, né? Puxa, que dá trabalho, né? Quem disse que não ia dar trabalho? A verdade é essa. Por isso que eu vejo Justamente. também quando as pessoas querem mudar de carreira, né? Uhum, E eu vejo que ontem na aula lá da FIAP tinha gente assim que está repensando, porque eu fiz alguns exercícios de autoconhecimento com eles, né? E é legal uhum, que a pessoa vinha e falava: Nossa, realmente eu estou vendo que falta paixão. Olha isso, paixão que foi reprimida, né, dentro do ambiente de justo. trabalho mesmo. E agora eu vejo, não de agora, mas já vinham pensando. E aí, olha que legal, a pessoa já teve o estalo ali, de novo, pum, de Uhum, mais uma coisa me falando. E você vê que elas ficam presas, né? Presas e vai indo. De novo, né? Reforço por conta da falta de clareza, né? Enquanto não tiver a justamente. clareza, ainda vai ficar lá naquele mundinho Vai. delas Ah, não, e é, se bobear a vida inteira passa-se dessa forma, né? justamente. Terrível. Vamos lá, 16, né? Agora. Isso. Quando você perceber que realmente é uno com o poder infinito e conseguir entender conscientemente esse poder graças a uma demonstração prática da sua capacidade de superar pela força do pensamento, qualquer condição adversa, nada mais terá a temer. Destruído o medo, você terá posse de seu direito hereditário. Isso é boa, né? Seu direito hereditário que é abundância em todas as suas áreas, né? Justamente. E aí sim você vai começar a ter o livre-arbítrio. Porque enquanto você não sair da prisão do medo, você não tem livre-arbítrio. Não tem. Por mais que você ache que tenha, né? Ah, mudei de É, carreira, eu vejo, ah, uhul, né? O primeiro dia é legal. Mas se a pessoa não se libertou de fato, vai continuar presa, né? Aos justamente. medos, né? Aos medos. Como propriamente eu vinha também preso a isso, né? E faz parte, é transformação e segue o jogo. 17. É a nossa atitude mental em relação à vida que determina as experiências que vamos viver. Se não esperamos nada, não teremos nada. Se exigirmos muito, receberemos uma maior porção. O mundo é duro apenas quando não nos conseguimos impor. A crítica do mundo apenas é amarga para os que conseguem arranjar lugar para suas ideias. Né? A gente É o falou agora. medo, Ah, segue. é o medo desta crítica que faz com que muitas ideias nem cheguem a ver a luz do dia. É, por que que a maioria das pessoas tem ideias e não vão para frente? Já começa aí, né? Ah, mas dá trabalho já, o primeiro ponto. Ah, mas vou ter que largar isso, vou ter que deixar minhas regalias, meus hobbies, meus finais de semana, né? Sei lá. Eu tô falando em projetos profissionais, mas pessoais mesmo Sim, também, né? é, E sim. aí?
Medo à crítica, é interessante, que é um dos maiores medos, né? Que justamente. do ser humano, é a crítica. 18. Mas o homem que sabe ter um plexo solar não teme críticas, nem qualquer outra coisa. Ele estará muito ocupado irradiando coragem, confiança e poder. Ele irá antecipar o sucesso por sua atitude mental. Ele destruirá a barreira e saltará por cima do abismo da dúvida e da hesitação que o medo coloca em seu caminho. Olha lá, né? Coragem. Tem jeito, Isso. cara. Você tem que ter coragem de bater no peito, né, e seguir em frente. É isso, não tem jeito, né? E desbravar. A verdade é essa, sem Ter lero-lero, né? essa confiança, esse poder, né? Exato. E que ele está dizendo, aí ele antecipará o É, sucesso com a sua atitude, né? Atitude mental. por sua atitude mental. Então, Exato. 80% do nosso sucesso ele vem do mental e 20% estratégico. Cara, eu vou dizer mais ainda. Bob Proctor diz: 95% é mental, 5% é estratégico. É o que ele diz. Justamente. Eu acredito. Bob Isso veio Proctor é Bob dele, Proctor, né? veio Ele dele. é. E eu não sei se ele tirou também de algum, deve ter tirado talvez de algum outro lugar, mas essa frase eu escutei dele. Aham, e Inclusive eu vi está num dos meus numa. slides lá do meu Isso. treinamento que eu uso. E tudo é mental, né? Você É, quer a criação, como tudo. Então, a exato. força, essa energia vem do mental. Aí você, a partir daí, toda essa atitude, essa confiança, esse poder que está aí, que vem do mental, e você vai usar isso estrategicamente para colocar isso, entregar isso para o mundo, né? Exato. Legal, hein? Vamos ao 19. último ponto aqui? Isso. Vai lá, 19. Um conhecimento da nossa capacidade de conscientemente irradiar saúde, força e harmonia, levar-nos a perceber que não há nada a temer, porque estamos em contato com a força infinita. Conhecimento da nossa capacidade. Tem que ser consciente, poder vem de dentro, né? Quando a gente fala que o poder vem de dentro, a gente começa a ter a consciência de que tudo é possível. E aí é que está a grande questão, né? Mas tem que ser consciente. Que o E poder, que há ele... uma. É, Pode pode falar, falar, meu. Não, pode perdão. falar. E que há uma força infinita, é infinita, né? Tá muito bem claro, né? E que nós precisamos irradiar essa saúde, harmonia, né? A perceber que não há nada a temer, né? Então, isso é forte essa frase, esse parágrafo é muito forte, se você for analisar. Não tem, né? E é o que Jesus vinha sempre dizendo, né? Ele veio sempre dizendo isso, né? O medo, ele está ligado ao É, negativo, é uma força negativa, que é uma força de poder, né? Existe a força do medo e a força do amor, né? Então, tudo que é positivo ligado ao amor, tudo que é negativo ligado ao medo, né? E até eles falam, e eu não concordo, eu, Paulo Sérgio, não concordo com a frase, um medinho é bom. Ele fala, mas por quê? Você pega um carro, entra em alta velocidade, pega 180 km aí, se você não tiver medo, você vai arriscar. Eu falei, isso não é medo, isso é imprudência. nesse ponto, sim, isso que eu ia falar, cara. É, ó, é imprudência. É imprudência isso daí, porque você pode, se a gente for olhar, analisar criticamente o que pode acontecer se acelerar um Né? carro e não tiver Ah, condições suficientes, né, de pilotar isso ou ter, sei lá, você pode colocar sua vida em risco e a vida dos outros. Então não é questão de é medo. imprudência, isso aí não é É, questão de medo. é. É isso, É ser que eles ético, devem né? falar disso de Seguir leis, desafiar os né? medos, né, dessa forma, né? Desafiar os É, medos dessa forma. É, dali deve ter algum aprendizado, tudo bem que pode ter algum aprendizado, mas não é dessa forma, né? Essa forma, para mim, é extremada demais. É extremada. esse é Tem outros meios, né, da gente ir justamente. trocando a forma como a gente pensa. Por isso que a gente está fazendo esse estudo. Não precisa, você não precisa
E esse ponto que você está falando é legal porque eles estão falando de reação. Ação, tudo bem, ação, reação, mas é uma ação que está acontecendo ali, não uma coisa mental. Olha que coisa louca, né? Eles querem alterar o que então? Justo. O efeito e não a causa. Uhum. Fazendo isso, você está tentando alterar o efeito. De novo, onde a maioria Justo. das pessoas estão tentando fazer, alterar o efeito, esquecem da causa. Causa e efeito. E então você vai analisar os medos. Os medos é bom, tal, tal. Não, mas eu vejo assim, você precisa conhecer as leis e ser prudente a elas, ser fiel a essas leis, a Uhum, essas a isso que é alimentado a princípios. Se você vive por princípios, automaticamente você sabe que as leis existem e você vai cumpri-las por, por, por ser fiel a uhum. elas. Né? Você pega a Bíblia existe várias leis ali, princípios. Tem as leis do universo, até tem aquele livro, As Sete Leis Espirituais do Sucesso, do Deepak Isso, Chopra, Deepak Chopra. né? E as leis do universo, elas são imutáveis. Uhum, Elas são imutáveis, ela não tem mudança. Né? Ela não é porque você é mais bonitinho que o outro que você vai ser beneficiado nisso. Não existe, né? Então você conhecendo as leis, vivendo por princípio, conhecendo essas leis, você vai seguir. Eu tenho medo de passar, aumentar a velocidade, eu tenho que ter medo de ser multado. A polícia está ali, o radar está ali, então eu tenho medo de ser multado e ter que pagar uma multa que é cara. Não, você não precisa ter medo, é você cumprir as regras, cumprir exato. as leis. Então, uma questão, eu acho que tudo que é ligado ao medo, né, posso estar até errado, mas eu vejo assim, que é ligado ao medo é porque tem alguns desajustes aqui. Eu não tenho que ter medo de pegar 180 porque eu posso morrer, né? Não, eu sei que eu não posso pegar 180, a velocidade nessa rodovia é 100 ou 120, eu não posso ir a 180 porque é um padrão de segurança aqui e eu tenho que ser prudente porque é incompetência minha de eu passar uma velocidade alta e colocar a minha vida, da minha família e a vida de outras pessoas em risco. Isso não é Exato. questão de medo, É, é de prudência. exato. Concordo 100%, meu amigo. Espetacular. Deixa eu pausar aqui.